Fala, fala você estudante curioso! Eu sou o professor Rodrigo e falaremos hoje sobre ciências. Galera, uma coisa é fato, podemos dizer que hoje em dia estamos muito bem servidos de todo tipo de apetrecho eletrônico que nos ajudam nas tarefas do dia a dia. Estou correto? É sim. Quer ver só? Desafio você a ficar uma semana sem a sua internet sem fio, ou de repente sem seu aparelho celular, ou de repente sem o seu fone de ouvido. Será que você conseguiria? Não. Se a resposta for não, quer dizer que muito possivelmente você é um usuário assíduo da tecnologia. Galera, quando falamos sobre tecnologia, estamos falando sobre o estudo sistemático dos modos e ferramentas que ajudam o homem nos afazeres diários. Por esse ponto de vista, se pensarmos, a roda mesmo, objeto hoje tão corriqueiro no nosso dia a dia, quando for aí inventada, poderia ter sido considerado uma inovação tecnológica. Afinal de contas, naquele momento, foi uma ferramenta encontrada para poder ajudar as pessoas a carregarem cargas pesadas que até então dependia muito do muque da pessoa para poder fazer. Concorda comigo? É sim. Sabemos então que hoje somos privilegiados de termos vários aparelhos que nos ajudam nessas tarefas diárias. Mas, uma perguntinha, você sabe como funciona uma grande maioria deles? Não. Pois então, é justamente por isso que hoje veremos como funcionam alguns aparelhos eletrônicos no nosso dia a dia. Afinal de contas, dentro da grande maioria deles, podemos encontrar muita ciência. Empolgante. Mas parou por aí. Afinal de contas, vocês sabem muito bem que a melhor pessoa para poder falar a respeito de ciências é justamente ele. Por gentileza, uma salva de palmas para ele, o mago das ciências aplicadas e do carbono. Olá! Então quer dizer que vocês querem saber sobre esses maravilhosos equipamentos eletrônicos que estão cheios de ciência? Pois muito bem, sabe de uma coisa? Meus alunos lá da universidade também querem saber. Por isso, responderei algumas cartinhas deles hoje. Olha só que maravilha. Pois muito bem, vamos lá. A primeira cartinha. Essa aqui é do aluno Serafim do Sujeira. Querido professor, como funciona um aspirador de pó? Olha só que pergunta mais limpa, não? Pois muito bem, e se eu dissesse que na verdade um aspirador de pó, ele não puxa a sujeira, como é o que possivelmente você pensa? É isso mesmo que você ouviu. O que acontece é que o aspirador de pó cria o que nós chamamos na ciência de efeito vácuo, de forma que lá dentro do aspirador de pó, um ventilador retira o ar contido lá dentro, de forma que o ar que está à nossa volta empurre a sujeira para dentro do cano, através justamente do que chamamos de pressão atmosférica, ou seja, tudo aquilo que está ao nosso redor referente a ar. Pois muito bem, estou tão empolgada. Esse aqui é do aluno Steve Jobs Gates da Silva. Professor Edu, como funciona um computador e seus itens, tais como processador, memória RAM, etc, etc, etc? Olha só que excelente pergunta. Pois muito bem, estamos a falar de um instrumento extremamente complexo. Pois muito bem, primeiro ponto que é importante que fique muito claro para você é que, ao contrário do que os antigos dizem, na verdade, um processador não é bem um cérebro eletrônico. Na verdade, o processador tem por função executar tarefas passadas ou instruídas pelo ser humano. Se não for o ser humano, por trás desse processo, ele nada faz. Vamos explicar isso de uma forma minimizada. Vamos supor que você queira realizar a soma de dois números. Por exemplo, 1 mais 1. E utilizará o computador para poder fazer esse cálculo.
A parte do computador responsável por realizar a operação será justamente o processador. Afinal de contas, a função principal do processador, isso para qualquer dispositivo eletrônico. Estamos falando de computadores, mas, por exemplo, no seu celular é exatamente o mesmo processo. É justamente realizar operações matemáticas e decisões lógicas. Inclusive, em sua essência, os computadores nada mais são que calculadoras gigantes, justamente com o poder de interpretar o que nós chamamos de números binários. Geralmente, quando você começa uma operação matemática no computador, o programa ou software, a parte lógica do computador, lhe pede o seguinte: insira o número desejado para somar. Você aperta 1 e dá um Enter. Estou correta? É sim. A pergunta é, após você apertar esse Enter, para onde foi esse número 1? Posso saber? Pois aí que está. Ao você enviar uma informação para a computador, a qual ela precisará da mesma para poder fazer uma operação lógica, essa informação temporária ficará armazenada no que chamamos de memória RAM. Memória RAM significa justamente Random Access Memory, ou seja, memória de acesso randômico. É o local que ficará armazenada as informações de forma que, se o processador precisar, ele vai lá nela e busca essa informação que estava até então alocada ali. Justamente por isso, quando você pensa em performance de computador, é interessante que você, juntamente com melhorias no processador que você compra, você também faça em sua memória RAM. Afinal de contas, quanto mais memória, melhor será o poder de processamento também. Logo em seguida, o programa perguntará para você: insira o segundo número a ser somado. E você vai e coloca número 1 novamente e pressiona Enter. O que acontece então? O processador pegará esse segundo número, buscará aquele primeiro digitado que está lá na memória RAM, fará a operação matemática, que é a principal função do mesmo, como já dito, e lhe dará o resultado 2. É claro que isso, como dito, é apenas um exemplo bem minimizado do que seria o poder de processamento de um computador, mas na sua essência, informática é isso. Próxima pergunta, esse aqui veio lá do Carlos Web, da cidade de Cabo Largo. Querido professor Edu, como funciona a rede Wi-Fi ou wireless? Olha só que pergunta bem conectiva. Olha só, uma pergunta relacionada com uma coisa extremamente presente no nosso dia a dia. Conexão sem fio é geralmente encontrada inclusive em locais públicos, como por exemplo, mercados, restaurantes e shopping centers. O princípio de um roteador sem fio é muito parecido com o de um roteador clássico, ou seja, aquele que até então utilizava cabos para poder gerar essa transição de informações entre computadores. De uma forma minimizada, a função de um roteador seria mais ou menos parecida com a de um carteiro, ou seja, aquele que entrega informações de lugares em lugares. No caso, estamos falando de computadores. A tecnologia Wi-Fi funciona muito parecida com a maneira que os rádios trabalham. Única diferença que, ao invés de utilizar frequências Hertz e Megahertz, é utilizado os Gigahertz, ou seja, ondas com muito mais alcance. Justamente por isso, se você utilizar a tecnologia Wi-Fi em sua casa, é interessante que você não coloque o seu roteador em um local com muitas paredes em sequência, pois a perda do sinal acontecerá inevitavelmente. Pois muito bem, próxima cartinha e última. Essa aqui veio lá do João Loud Beats, lá da cidade de Batida Profunda. Querido professor Edu, como funciona um fone de ouvido? Olha só que tecnologia presente no seu dia a dia. Para entender o funcionamento de um fone de ouvido é muito simples.
basta que você entenda justamente como funciona uma tecnologia um tanto quanto já antiga, que são os alto-falantes. Digo alto-falantes justamente porque dentro de um fone de ouvido existe mas em um formato minimizado. O alto-falante transforma energia elétrica em energia mecânica. Ou seja, ele transforma pulsos elétricos em energia mecânica, fazendo com que aquela película que cobre o mesmo vibre justamente de forma que crie ondas sonoras que serão convertidas justamente nos sons que você escuta aí na sua ouvida. Aquela película do alto-falante vibra as moléculas de ar que estão à nossa forma, de forma que o som chegue aos nossos ouvidos e nosso cérebro interprete-o. Viu só quantas coisas que você não sabia a respeito desses itens do seu cotidiano que usa com tanta frequência? Se você gostar desse vídeo, deixe seu gostei pra gente, compartilhe com seus amigos, deixe sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no canal Educaramba. E até o próximo!